Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender mais alguns conceitos sobre o Stable Diffusion. Primeiramente, vamos trabalhar com os tipos de geração de imagem. Existe a geração incondicional, que é uma tarefa mais simples. O modelo gera apenas imagens sem nenhum tipo de contexto, não é fornecido nenhum texto indicando como você quer que a imagem seja gerada. Como resultado, serão geradas imagens semelhantes às fornecidas no treinamento. Por exemplo, se for feito o treinamento em uma base de dados para gerar imagem de gatos, serão geradas somente imagens de gatos, sem nenhum tipo de contexto. Embora o Stable Diffusion seja capaz de gerar imagens incondicionais, o foco e o propósito está na geração de imagens condicionais. Permite gerar as imagens a partir de um prompt de texto ou através de uma imagem. A tarefa de geração a partir de texto é conhecida como texto para imagem. O prompt ou texto é convertido em um formato chamado de embeddings, que é para transformar os textos em números, e esses números são usados para condicionar o modelo a gerar uma imagem a partir do ruído. Relembrando que para gerar imagens é necessário enviar números aleatórios que são chamados de ruídos. Por outro lado, nós temos imagem para imagem. Além do prompt de texto, permite enviar uma imagem inicial para condicionar a geração de novas imagens. Com isso, tem-se mais controle sobre a imagem final que é gerada. Esse é um exemplo de imagem para imagem, e aqui temos um exemplo de texto para imagem. Vamos agora abordar algumas vantagens do Stable Diffusion. Ele é open source e muitas pessoas desenvolvem ferramentas gratuitas e poderosas utilizando essa arquitetura. Outra vantagem é que permite executar em configurações de máquinas mais simples, ou seja, é possível trabalhar com essa arquitetura na sua própria máquina. É claro que o desempenho não será tão bom assim se comparado com o uso de uma GPU. Porém, não é necessário possuir tanta memória RAM para executar. Com isso, o Stable Diffusion democratiza o uso de soluções modernas para a geração de imagens a partir de texto. O modelo trouxe várias novidades, como, por exemplo, maior flexibilidade. Muitos trabalhos e arquiteturas anteriores exigiam uma ponderação das habilidades de reconstrução e geração das imagens. Ao contrário de trabalhos anteriores, o Stable Diffusion não requer essa ponderação de reconstrução das habilidades generativas, o que permite reconstruções mais fiéis das imagens, ou seja, o processo é mais fácil do que outras arquiteturas. Outra vantagem, em comparação com outras técnicas, é a capacidade de dimensionar a imagem com mais facilidade. Podemos observar essas duas imagens de entrada e o comparativo do Stable Diffusion com o DALL-E, que é uma arquitetura bastante famosa também para geração de imagens, e o comparativo com a arquitetura VQGAN. Nós estamos selecionando somente esses pedaços da imagem. Note que os resultados com Stable Diffusion são melhores do que as outras arquiteturas. Por exemplo, na arquitetura DALL-E, note que o resultado acaba ficando um pouco desfocado. Permite duas extensões dos recursos dos modelos. Trabalhar em um nível de compressão que fornece reconstruções mais fiéis e detalhadas e também possui uma eficiência para a síntese de alta resolução, ou seja, nós podemos observar que
essa técnica tem bom desempenho com alta resolução. Temos mais alguns detalhes. Os modelos de difusão, como o Imagem do Google e o DALL-E da OpenAI, trabalham no espaço de pixels. O algoritmo faz os cálculos baseado nos pixels das imagens, o que acaba não sendo tão rápido assim para ser executado. Por outro lado, o Stable Diffusion foi desenvolvido para resolver o problema de velocidade. Ele utiliza a técnica de difusão latente, que é mais eficiente do que o espaço de pixels. Ao invés de operar no espaço da imagem, ou seja, nos pixels, primeiramente, a imagem é comprimida no espaço latente, que é considerado os números aleatórios. Na sequência, você vai entender um pouco mais sobre o que é a difusão latente. Vai ficar um pouco mais fácil para entender. O espaço latente é 48 vezes menor, por isso colhe o benefício de processar muito menos números. Por isso, é muito mais rápido e é possível também executar em computadores sem GPU, diferentemente das outras arquiteturas, como o Imagem e o DALL-E, que é necessário um poder computacional maior. Só para fazer um comparativo, o Stable Diffusion é muito menor. O DALL-E tem cerca de 3,5 bilhões de parâmetros. O Imagem, 4,6 bilhões. E o primeiro modelo do Stable Diffusion tem apenas 890 milhões de parâmetros. Vamos agora entender um pouco do contexto da criação dessa ferramenta. Foi desenvolvido pela empresa Compvis, da universidade na cidade de Munique, na Alemanha. É patrocinado principalmente pela empresa Stability AI. O próprio algoritmo baseia-se em ideias do DALL-E, da empresa OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, e também do Imagem do Google, e também baseia-se em outros modelos de geração de imagens. A Catherine Cranston, que faz parte da Stability AI, é uma das principais responsáveis por essa explosão de arte com inteligência artificial que temos visto nos últimos anos, como, por exemplo, aqueles aplicativos nos quais você envia sua foto ou envia a foto de um animal e são gerados avatares. Ela foi a primeira a combinar VQGAN, que é uma arquitetura de rede neural convolucional, com a arquitetura CLIP da OpenAI. Essa arquitetura é relacionada a processamento de linguagem natural. Em seguida, desenvolveu o modelo de difusão guiado por CLIP, que hoje é o que sustenta uma grande parte de sites e serviços de geração de imagens usando inteligência artificial. Na sequência, vamos discutir um pouco mais sobre essa arquitetura. Podemos observar essas imagens que foram geradas com a VQGAN e CLIP. São resultados interessantes, porém muitos deles eram pouco coerentes, como nós podemos observar que apesar dessa imagem do que parece ser um prédio, é uma imagem interessante, ela não parece tão coerente assim. E o Stable Diffusion chegou para resolver esse tipo de problema dessa arquitetura. Esta é uma técnica de 1 ano antes do Stable Diffusion, considerando que essa aula está sendo gravada em maio de 2023. Essa é uma área que evolui muito rápido no momento que você estiver assistindo essa aula. Provavelmente existem várias outras técnicas sendo desenvolvidas. Vamos observar alguns resultados nos quais são enviados os prompts ou os textos. Por exemplo, Luke Skywalker pedindo hambúrguer e fritas no ambiente do Star Wars. Resultado bem interessante. Temos também a imagem do gato e do cachorro. Note que é necessário um prompt de texto
bem completo para gerar essas imagens. Nós vamos discutir mais sobre os prompts durante as implementações. É possível também enviar prompts negativos, ou seja, o que você quer que não seja gerado na imagem. Temos esse outro exemplo com a geração de novos ambientes, muito interessante para arquitetos que querem fazer o planejamento de um novo cômodo. Para outros exemplos, você pode visitar a página do Stable Diffusion. Existem várias imagens bem interessantes. Além do Stable Diffusion, é interessante comentar que existem outras arquiteturas, como por exemplo, o Midjourney. Todas essas imagens foram geradas por essa arquitetura. Temos o DALL-E, da empresa OpenAI. Também temos o Imagen, do Google, com as respectivas imagens que foram geradas. Todas elas baseadas em prompts ou textos. Você envia o texto e tem como resultado a imagem. É possível também trabalhar com as GANs, as redes adversárias generativas. Embora elas não sejam focadas na tarefa de texto para imagem, há alguns modelos de GAN que possuem suporte para essa funcionalidade, como por exemplo, VQGAN mais Clip. Existe também a StyleGAN para fazer a geração de novas faces. Essas pessoas não existem no mundo real e é chamada de geração incondicional, pois quando o algoritmo é chamado, somente as imagens de faces são geradas, sem nenhum tipo de contexto. Não é possível enviar texto para que a imagem seja personalizada. Por exemplo, uma pessoa com barba, usando óculos e de boné. Nesse caso, são geradas somente as faces de acordo com a base de dados que o algoritmo foi treinado. Temos também a arquitetura CycleGAN para transferência de estilos, como por exemplo, zebra transformada em cavalo, cavalo transformada em zebra. Nas próximas aulas, vamos focar um pouco mais nos detalhes um pouco mais técnicos sobre o Stable Diffusion. Obrigado e até lá!